Olá, muito saudações, pronto, de acordo com o horário ali. Não me resta salientar a data de hoje. Essa é a primeira parte da aula, da aula introdutória. Lembrar que eu sou Rafael dos Santos Antônio, isto é o canal Medicina Clínica e hoje falarei do processo saúde e doença. Se tu quiseres entender o que é saúde, o que é doença, tens de continuar aqui comigo, obviamente, né? É, Esta aula é fundamental para os estudantes do terceiro ano, para os estudantes do ciclo pré-clínico, a iniciação. Se tu não conheces, ou seja, se tu achas que tens déficit histórico e moderno sobre os conceitos que mais marcaram a medicina, estes são os conceitos, o que eu vou dizer aqui são os conceitos que mais marcaram, na verdade, a medicina. Então fique mesmo aqui comigo. Outra razão mais. Não há nenhuma reflexão, na verdade, que se faz em medicina que não devamos recorrer aos tempos remotos, porque os tempos remotos deram-nos as bases, nos sustentam até hoje. É o seguinte, as práticas constroem os conceitos e os conceitos moldam as práticas. Então aqui é mais importante? Não. As práticas, óbvio. As práticas constroem os conceitos. Então as primeiras práticas médicas é antiga. As primeiras práticas médicas é lá, Grécia, Hipócrates. Então é lá onde começaram a surgir também os primeiros conceitos médicos. Então devemos recorrer lá. A prática médica, na verdade, é o processo de saúde e doença. O médico é formado para lidar com este processo, para lidar com a saúde e para lidar com a doença. Se bem que efetivamente é doença, mas calma ali, eu te vou elucidar a partir daqui. Então vamos dividir os tempos. Eu vou falar do tempo remoto e vou chegar até os tempos, a atualidade, aos tempos modernos. Antigamente, vou partir de doença, só doença a partir de agora e depois saúde. Doença, saúde no tempo remoto. Doença, saúde nos tempos atuais. Antes a doença era tida como desobediência aos desígnios. Desígnio quer dizer planos e projetos dos deuses. As doenças eram tidas como materialização da imoralidade. Materialização da imoralidade. Um exemplo desta, como é tido no Velho Testamento, é a lepra, obviamente. A lepra, né? Mas com o florescimento da cultura grega, as explicações mágicos e religiosos esses eram as explicações das causas. Por favor, me entenda. O que é que eu estou a dizer? Causa da doença. A doença era causada, era resultado da desobediência. Então, quando tu desobedeces, consequentemente tu ficarás doente. Então, a causa era proveniente dos deuses. A causa da doença era os deuses. Antigamente, causa é esta. E como era transmitida antigamente? Antigamente, desculpa por eu ser redundante, é mesmo para que tu compreendas, terás que me desculpar. Antigamente, uma teoria foi obsoleta. Uma teoria perdurou por muito tempo mesmo. É a teoria miasmática. Miasma quer dizer matéria orgânica em putrificação. Pode ter outros significados, mas este é o que eu quero que você aprenda. Matéria orgânica em putrificação. Então, para a teoria miasmática, a doença vinha dos maus ares, dos pântanos. Ou seja, matéria orgânica em putrificação arrastadas pelos ventos era a forma de transmissibilidade de doença. Graças a isso, a teoria miasmática, que perdurou por muito tempo, começou a surgiu o termo contágio. Surgiu o termo contágio. Mas essa teoria é mesmo obsoleta, ficou ali, perdurou por muito tempo, foi substituída posteriormente, mas também em remoto, por Louis Pasteur e Robert Koch. Louis Pasteur e Robert Koch trouxeram a teoria microbiana. A teoria microbiana diz que não, as doenças são transmitidas por micro-organismos. É melhor eu começar a usar o termo micro-organismo, mas podia ser micro-organismo, poderia ser agentes biológicos, poderia ser micróbios, mas eu vou dizer micro-organismos. Então as doenças eram transmitidas por micro-organismos. E também a teoria microbiana disse o seguinte, que as doenças são causadas por micro-organismos. Já desafia lá uma teoria muito remota que era a desobediência aos deuses. Então as doenças eram causadas também por micro-organismos. Robert Koch e Louis Pasteur, na verdade, deram revolução à medicina. Pois Robert Koch e Louis Pasteur trouxeram duas coisas. Trouxeram dois conceitos que são usados até hoje. A higiene,
que tinham que se manter higiênicos para não ficar doentes, porque as doenças eram resultado de micro-organismos, e revolução industrial por parte dos antibióticos, dos fármacos. Começaram a ser produzidos muitos antibióticos. Revolução industrial. Olha, a medicina começou a evoluir. Mas a teoria microbiana, que trouxe duas coisas, a causa da doença e a transmissibilidade das doenças, o contágio das doenças, trouxe essas duas vantagens, trouxe uma desvantagem. Qual era? A desvantagem era que as doenças trouxe consigo essa teoria, né, de unicausalidade das doenças. As doenças tinham uma única causa, a maior parte, não todas, a maior parte. Porque há outros autores que desafiaram isso, mas eu vou falar a maior parte, é melhor assim. Então, a unicausalidade das doenças, centrada na microbiana, afirmava, né, que é consequência dessa teoria, é óbvio, vocês já me compreenderam, afirmava então que, por causa dessa afirmação, de que as doenças eram resultado de micro-organismos. Então a causa eram simplesmente micro-organismos. Era uma única causa. Você vai me dizer, existem vários micro-organismos. Não. Micro-organismos no geral. Micro-organismos causam doença. Então é uma causa, são micro-organismos. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos nos manter higiênicos. Ok. Então os países começaram a desenvolver revolução industrial, urbanização. Mas mesmo com isso, existiam doenças. As doenças persistiam. Então essa teoria começou a ser insuficiente com a urbanização, com o desenvolvimento dos países. Então surgiu as teorias da multicausalidade. Ou seja, então as doenças têm várias causas, não é só esta causa. Duas teorias que atualmente ainda são usadas. Né? Isso já deixou de ser remoto, atualmente ainda são utilizadas. Quais são? Os determinantes de saúde de Mark Lalonde e a história natural das doenças de Livell e Clark. Determinantes de saúde, história natural das doenças. Então ficamos por ali, porque essas duas teorias são modernas e eu vou discutir quando eu falar tempo moderno. Eu estou nos tempos remotos. Nos tempos remotos, o que era saúde? Saúde era simplesmente a ausência de doença, saúde era tida simplesmente como silêncio dos órgãos, a obediência aos deuses. Ou seja, no tempo remoto havia muito ceticismo na medicina. Havia muitos porquês, muitos mistérios, muitas incógnitas na medicina. Em termos de causas das doenças, na verdade. Em termos de causa. Porque muita coisa não era bem explícita. E em termos de tratamento. Em termos de tratamento havia um niilismo terapêutico. Havia um vazio terapêutico. Você terá que ter um bom vocabulário. Peço perdão. Um niilismo terapêutico. É vazio. Podes. Então, o ceticismo e o niilismo foram posteriormente dando lugar a uma era que eu considero agora a moderna. Estou aí para a moderna. A era terapêutica. Então, vamos na modernização. Na modernização, falar da doença é falar da história natural da doença. Falar de saúde é falar dos determinantes de saúde de Mark Lalonde e falar da OMS. Vou repetir. Doença, moderno, doença. Vamos falar agora de doença. Pronto, doença. A teoria mais aceita, a teoria bem mais utilizada, a teoria que os médicos devem levar em prática para toda a vida é a história natural das doenças, escrita por Mark Lalonde. Escrita por Livell e Clark. Pronto, estes dois caras fizeram, na verdade, livros de medicina preventiva. Estes dois caras souberam lidar com a medicina preventiva. Mas eu vou elucidar rapidamente. História natural da doença não é um assunto meu, não poderia ser um assunto deste canal de medicina clínica ou de patologia, não é bem assim. A história natural da doença é um assunto de saúde pública, é um assunto de epidemiologia descritiva, porque aquilo que cai sobre o povo, a descrição daquilo que cai sobre o povo, que é epidemiologia descritiva, é puramente doença, certo. Eu vou explicar. Ou seja, vocês vão compreender que esse não seria um assunto meu, mas é um assunto que vocês devam entender. Então eu quero que vocês compreendam. Tentarei ser claro. O que é a história natural da doença? A história natural da doença é o modo próprio de evoluir de cada doença. Cada doença tem seu modo próprio de evolução. Tem seu curso próprio, curso natural.
curso natural próprio, sem interrupção de nada, sem que nada o abale, é o curso natural das doenças. Então os médicos devem compreender o curso natural de cada doença para que eu faça diagnóstico rapidamente. Não é verdade? Que se eu conhecer o curso natural de cada doença, eu farei um diagnóstico mais rápido. Mas calma ali. Para Livre Clark, a doença é resultado de um equilíbrio, ou seja, é resultado de uma instabilidade no equilíbrio ou equilíbrio instável, instabilidade no equilíbrio entre uma tríade. A tríade era composta por um hospedeiro, meio ambiente e o agente agressor. A partir do momento em que um agente agressor está a derrubar o hospedeiro e o meio ambiente não é favorável, a instabilidade neste equilíbrio, isto é que é doença. Saúde, então, é a estabilidade neste equilíbrio. Este é o conceito deles de doença. O conceito deles de doença. O que é a história natural da doença, eu já disse, é o modo próprio evoluir disso. Então, para eles que fizeram o livro de medicina preventiva, dividiram a história natural da doença em um período pré-patogênico e um período patogênico. E começaram a colocar assim, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. No período pré-patogênico só existe prevenção primária. No período patogênico existe a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Vamos deixar de lado ainda o período o período patogênico, vamos ficar com o período pré-patogênico. No período pré-patogênico, só há interação da tríade, ainda não há manifestação clínica nenhuma. Ou então, o paciente é sádio, ainda é saudável. É nesse momento que o paciente deve procurar o médico. Mas o paciente não deve procurar o médico quando está ferido. Sim, é neste momento mesmo. E neste momento mesmo, o médico deve aplicar a prevenção primária. E quais são as medidas preventivas na prevenção primária? As medidas preventivas na prevenção primária é a promoção da saúde e a proteção específica. Proteção específica, um exemplo é a vacina. Você me vai compreender. Mas quando já há um equilíbrio um desequilíbrio, um equilíbrio instável nessa tríade, então o indivíduo vai para o período patogênico. Período patogênico, prevenção secundária, é fazer um diagnóstico precoce ou um tratamento correto, um tratamento específico para aquela anomalia. Caso já ultrapasse, vá para uma prevenção terciária, as medidas preventivas na prevenção terciária é a reabilitação. Livre Clark desenvolveram isso. É fantástico isso, você precisa perceber. Então, desequilíbrio na tríade, instabilidade na tríade, leva o indivíduo ao adoecimento. O curso próprio disso, sem interrupção de nada, leva o indivíduo a uma lesão, leva o indivíduo a uma recuperação, ou o organismo a uma recuperação, ou leva o organismo ao óbito, ou à morte do organismo. Esse é o curso próprio. Na verdade, esses são os fins. O princípio é a instabilidade, os fins são três. Mas quando já há interrupção, nós podemos evitar um deles aqui. Podemos evitar dois deles. Sempre você evita dois deles. Ou pode não evitar nada. Depende. Você vai evitar coisas aqui. E o mais importante é evitar o fim com o tratamento específico. O modelo de Livre Clark é um modelo de multicausalidade das doenças. Então você viu que há uma tríade como resultado da doença. A doença é resultado, mas já não é só o agente agressor, já não é um micro-organismo, porque o agente agressor normalmente é um micro-organismo, é um agente biológico, mas já não está centrado só, ele também está a te dizer do meio ambiente e está a te dizer do hospedeiro, que o hospedeiro deve ser um cara puramente sádio. Eu falei da doença e falei da história natural das doenças. Qualquer dificuldade, por favor, vá nos comentários que eu estarei aqui. Minha referência bibliográfica é o livro tá aqui, não sei se conseguem ver, né? É o Celeno Portos e o Lemos Portos, ou seja, Porto e Porto, Semiologia Médica, 7ª edição. Falar da doença, agora vou falar de saúde. Saúde. Determinantes de saúde de Marc Lalonde, o informe Lalonde. Ministro de Saúde do Canadá, 1974. Escreveu uma carta que foi designada de informe Lalonde. E ele percebeu, nessa carta ele escreveu o seguinte: em um país puramente desenvolvido, com uma urbanização, com um país urbano praticamente,
uma urbanização acentuada, revolução industrial. Os determinantes de saúde naquele país, naquela região, são os seguintes. Os sistemas de saúde, a biologia humana, o estilo de vida e o meio ambiente. Ele disse o seguinte, que naquela época havia muito investimento havia muito investimento nos sistemas de saúde, que era inútil. Então faziam, por exemplo, um dos elementos fundamentais do sistema de saúde é o hospital. Sistema. Mas um dos elementos é o hospital. Havia muito investimento em hospitais de luxo, renome, desenvolvidos. Mas mesmo assim havia muitos doentes. Coisa que não se justificava. Então devia fazer-se muito investimento. Os hospitais não causam doenças. Os hospitais são o local de tratamento das doenças. Então devia ser feito muito investimento, na verdade, no estilo de vida dessas pessoas e no meio ambiente. Olha que isso foi um dos principais fatores para que fosse insuficiente, né, a teoria microbiana. A teoria microbiana que veio dar cabo da teoria miasmática. Então, era porque com a urbanização mesmo assim perduravam, principalmente as doenças crônico-degenerativas, que foi escrita aqui no livro de Celeno Porto, do Porto e Porto, é melhor dizer assim. Foi escrita no livro de Porto e Porto. Então, as doenças crônico-degenerativas perduravam mesmo como assim com a urbanização. Quer dizer que, né, os agentes biológicos eram insuficientes. Haviam outras causas da doença, como eu já disse anteriormente. Eu tenho que ser rápido para o vídeo não ser longo, mas ser rápido não significa ser incompreensível. Mas calma, tu podes voltar e ver o vídeo quantas vezes quiseres. Podes fazer isso. Caso tenhas alguma dificuldade, estou ali disponível, como eu disse no primeiro. Vamos então terminar o grande projeto de Deus. Eu vou falar agora da OMS. Algumas coisas são incompreensíveis por parte da OMS então quero também esclarecer a OMS. É o seguinte. 7 de abril de 1948. Eu sei essa data tão bem porque 1948 foi a data de nascimento do meu avô. Então, 7 de abril de 1948, a OMS fez uma carta de princípios, onde escreveu nela o conceito de saúde. Devagar que eu também vou dar o conceito moderno de doença. Falei ali, segundo Livre Clark. Eu também vou dar o meu conceito de doença. Estamos aqui para ouvir. Estejam aqui para ouvir. Nesta carta de princípios, a OMS definiu então saúde, como vocês todos sabem, que é um estado de completo bem-estar psicológico, completo bem-estar social e físico, né? Quer dizer, biopsicossocial. É o estado completo desse ser biopsicossocial. Definiu assim a saúde. Com este conceito, ou seja, devido a este conceito, posso assim vos dizer que 7 de abril de 1948, Dia Internacional, foi o início, né? Dia Internacional da Saúde. Dia Internacional de Saúde, 7 de abril de 1948, porque foi lá que surgiu o conceito de saúde. Conceito muito completo. Esse conceito tem vantagens. E tem uma que alguns livros escrevem que é desvantagem, que eu não acho também desvantagem. Mas vamos lá ver. Um completo bem-estar físico, psicológico e social. Graças a este conceito, então, notou-se que a biologia não é suficiente para entender o complexo processo de saúde e doença. Não é suficiente. Estudar biologia não é suficiente. É necessário que tu estudes outra coisa. Ou seja, quem só de medicina sabe, nada de medicina sabe. Aquela frase que eu não gosto muito, mas pronto, mesmo assim é verdade isso. Seja, as ciências biológicas não são suficientes para que se entenda o complexo processo de saúde e doença. E o complexo processo de saúde e doença é a prática médica. Então, com o que estou a dizer físico, psicológico e social. Então, tenho que incluir aqui outra coisa.
A doença era simplesmente entendida, como eu disse, como ausência. Assim, a saúde era simplesmente entendida como ausência de doença, o silêncio dos órgãos, mas já não é assim. Este conceito derrubou isso. A outra que eu não tinha dito, desculpem mesmo, vocês terão que me desculpar. Liver e Clark também se destacaram por quebrar uma dicotomia, uma separação a dois de medicina preventiva e curativa. Eles fizeram um pacote único, estavam a prevenir e a curar em simultâneo. Fica a dica aí. Então, ai, ai, ai. Então, graças à OMS, a prática médica não ficou apenas restrita ao combate às doenças, ao taca-taca. Não, 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 não. Não é só físico, não é só ciência biológica, não é só doença específica. Temos que ver também os outros detalhes, na verdade. Tem que ver também os outros detalhes. Graças a este conceito, percebeu-se que o médico não pode só aprender a biologia, não pode só aprender anatomia, fisiologia, histologia. Não, este conceito da OMS trouxe cadeiras humanas, sociais, cadeiras, sim, 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 no currículo do médico. O médico deve aprender outras coisas. Antropologia, essas merdas surgiram por causa desse conceito. Então, faca para a OMS agora mesmo. Mas isso é vantagem, não é desvantagem nenhuma. Graças a este conceito também fizeram com que no hospital não esteja só médicos e enfermeiros que estudaram, ou seja, para além do médico estudar as cadeiras sociais e humanas, o hospital devia ser equipado também com profissionais interdisciplinar, com profissionais, com psicólogos, aquilo ou seja, uma equipa interdisciplinar. O médico deve aprender a lidar com uma equipa interdisciplinar. Então, como você vê, para que o adoecimento seja compreendido, a biologia não é suficiente. A biologia não é suficiente. Desvantagem por parte da OMS, que a maior parte diz, mas eu não acho desvantagem nenhuma, é que esse é um conceito utópico, é uma utopia. É mentira dizer... é mentira não, é tipo dizer que a saúde é o estado completo, de bem-estar físico, psicológico e social. Esse estado completo, na verdade, nunca é alcançável. É uma verdade não alcançável, então é uma utopia. Ninguém está saudável, posso assim dizer. Ninguém está, não é? Ninguém está, não é ninguém é saudável. Não, ninguém está saudável. E se ninguém está saudável, a OMS afirma praticamente que toda a gente é doente. E por que criar um conceito assim? Sim, na verdade, as utopias, como está muito bem escrito no Seleno e Porto, no Porto e Porto, caralho, desculpa agora, vão me banir aqui no YouTube se eu continuar assim. As utopias são para nos orientar, não praticamente. São para nós seguir isso, temos que seguir isso, temos que alcançar isso. Mas não pode ser algo não alcançável, mas são para nos orientar. Falei do conceito atual de saúde, é atual. E o que é doença atualmente? Sim, doença. Doença é um fenótipo. Doença é um fenótipo. É resultado, e qualquer fenótipo é resultado do genótipo mais meio ambiente. Eu, Rafa, por exemplo, não acredito em doenças congênitas, doenças por mutações genéticas, só doenças genéticas. Não, eu não acredito nisso. Porque até mesmo uma doença congênita genética, calma ali, uma aberração cromossômica, por mim eu penso sempre, o filho nasceu, teve uma doença genética. Eu penso sempre que a mãe teve que lidar com alguma coisa do meio ambiente que fez com que esse filho venha com essa síndrome ou uma doença, por exemplo. Não é? Porque normalmente as congênitas são síndromes, mas pronto, uma doença. Então o filho vem com uma doença e está a dizer é uma doença genética. Não, não, não. Doença é fenótipo, é meio ambiente, mas o genótipo. Então alguma coisa do meio ambiente esteve ali. Doença atualmente é mesmo isso. Conjunto de sinais e sintomas que têm um evoluir próprio, um modo próprio de evolução. Mas na verdade, a principal frase aqui é que as doenças têm uma única causa. As síndromes não têm uma única causa.
Conceito de doença, conceito de saúde, o que é patologia, diferença de patologia, fisiopatologia, semiologia, ou seja, a orientação destes conceitos todos é motivo da próxima aula. Na próxima aula será sobre isso, será sobre a segunda parte da introdução, que é patologia propriamente dita. Posteriormente vamos começar com as nossas aulas tão esperadas, vamos falar de lesões celulares. Pronto, eu avisarei sempre o assunto da próxima aula, mas você precisa assistir à próxima para se orientar posteriormente. Alguma dúvida, alguma coisa que eu não elucidei bem, que eu tinha que dizer, crítica, pronto, o que você quiser, podes escrever onde estiver este vídeo. Se tu és parente meu, liga-me. Se quiseres meu número, dou-te. Pronto, depende de ti. Fique bem, beijos.